Olá pessoal, hoje eu quero estudar com vocês Daniel capítulo 7. Daniel 7 é um capítulo difícil, complexo, porém eu montei um estudo para vocês de modo a facilitar, iluminar e ajudar vocês. Então acompanhe que o estudo ele vai ficar bastante interessante, tá bom? Já de cara eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa bastante curiosa. Em Daniel capítulo 2, é revelado ali uma estátua. E essa estátua que teve em sonho o rei Nabucodonosor, ele revelava os reinos que viriam à frente dele, que dominariam o mundo, né? E já em Daniel 7 aparece ali animais, né? Eu digo já de cara para vocês o seguinte, que o significado de Daniel 2 é o mesmo de Daniel 7. Os dois revelam a mesma coisa, as sequências dos reinos que dominariam este mundo. Porém, em Daniel 7 é trazidos mais detalhes do que é relatado em Daniel capítulo 2. Em Daniel 2, essa cabeça de ouro que você está vendo na estátua representa a Babilônia, que dominaria esse mundo aqui, tá? Em Daniel 7, Babilônia é representado por um leão. Depois você vê aí a parte prata da estátua do rei Nabucodonosor, o peito e os braços, representa a Medo-Pérsia. Medo-Pérsia em Daniel 7 é representado por um urso. Já a parte bronze da estátua, que é o quadril, representa o reino da Grécia. Em Daniel 7, Grécia é leopardo. Tá bom? E depois, essas pernas de ferro que você está vendo da estátua do rei Nabucodonosor, representam o Império Romano. O Império Romano em Daniel 7 é representado por um animal terrível e espantoso. Os pés da estátua do rei Nabucodonosor, que são ferro misturado com barro, representam a divisão do Império Romano. Notem que os pés têm ali 10 dedos, né? E esse animal terrível e espantoso também tem 10 chifres. Por quê? Porque ali representa que o Império Romano seria dividido e que a partir daquele momento acabaria o regime dos impérios e agora iniciaria regime de nações, de países. Tá? Então vamos comigo aqui iniciar o estudo, lendo Daniel capítulo 7, dos versos 1 a 4, depois versos 17 a 18. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel em sonho e visões da sua cabeça, enquanto estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Para você entender esses 4 primeiros versos aqui, inicialmente você precisa ler os versos 17 a 18, que diz assim: estes grandes animais que são 4 reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre. Então, nota que a própria Bíblia já está dizendo o que é. Que os animais representam reinos. Veja, como nós já dissemos, né, o leão representa a Babilônia. Babilônia é um reino que dominou este mundo do ano 605 ao ano 539 a.C. Por que leão? Porque nas obras de arte da época era comum representar Babilônia por um leão. Tá? Por quê? Porque o leão ele é o rei dos animais, representa a força. E notem que o leão também tem asas de águia. Por quê? Porque a águia é a rei das aves, que representa o alcance. Então, Babilônia era representado dessa forma, um leão com asas de águia, porque representava ali um reino poderoso e de longo alcance. Tá? Um imenso território que chegava a pegar parte até de 3 continentes ao mesmo tempo. Tá? Por isso que ele é representado por um leão. Veja,
O verso 2 disse: 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 quer dizer os 4 pontos cardeais da terra: norte, sul, leste e oeste. E esses ventos, em Jeremias 51, representam guerras, movimento político. E esse mar grande é sinônimo de água, né? Água, em Apocalipse 17, 15, diz que são povos, multidões, nações e línguas, representa a humanidade. Então vamos fazer aqui, montar o quebra-cabeça. Nos 4 pontos cardeais, um grande movimento político agitava a humanidade. É isso que está dizendo o verso 2. E é exatamente isso que aconteceu. Tá? Veja, o verso 4 diz o seguinte, que o primeiro era como leão, tinha as asas de águia, e quanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Por quê? Olha, aqui está se referindo aos últimos anos de Babilônia. Babilônia, embora representado por um leão, pela força, em um determinado momento, foi-lhe dado um coração de homem. Ou seja, ele se tornou um reino covarde, que perdeu o seu poder para os medo-persas. Tá? Isso foi relatado em Daniel capítulo 5. Veja, lá em Daniel 5 apareceu uma mão sem o auxílio de corpo, uma mão misteriosa, e escreveu algumas coisas que ninguém pôde entender na parede do palácio. E então Belsazar mandou chamar Daniel. Daniel bateu o olho e disse para o rei Belsazar: olha, aí está escrito que hoje é o fim de Babilônia e você vai ser morto. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei foi morto e os medo-persas assumiram o poder. Veja o verso 5. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Veja, então esse urso representa então a Medo-Persa que estamos falando agora. Reinou esse mundo do ano 539 ao ano 331 a.C. Representa o peito e os braços de prata da estátua do rei Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2. Por que 3 costelas tem esse urso aí? Porque além de conquistar Babilônia, Medo-Pérsia conquistou Egito e Lídia. Então ele fez 3 conquistas: Lídia, Babilônia e Egito. Por isso ele tinha 3 costelas. Agora vamos para o verso 6. E depois disso eu continuei olhando, e eis aqui um outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Agora estamos falando aqui do leopardo. O leopardo representa a Grécia de Alexandre o Grande, que reinou esse mundo do ano 331 ao ano 168 a.C. Por que ele tinha 4 asas? Porque foi o reino mais veloz de todos os reinos que passaram por essa terra. Alexandre o Grande, ele transformou Grécia no maior reino já visto dessa terra em poucos anos. Por isso ele era um reino veloz. E por que 4 cabeças? A explicação se encontra no capítulo 8 de Daniel, os versos 21 a 22. Lá a Grécia é representada por um bode peludo. E diz que havia um rei, o rei da Grécia, mas que ele foi quebrado e levantou-se 4 no lugar dele, significando que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Veja o que aconteceu. Alexandre o Grande morreu jovem, com cerca de 30 anos de idade, e 4 dos seus generais assumiram o poder, por isso que tem 4 cabeças do leopardo: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. E aí na divisão ficou da seguinte forma: Cassandro ficou com Macedônia, Ptolomeu com Egito, Assíria e Palestina, Seleuco ficou com o Extremo Oriente até a Índia, e Lisímaco obteve a Trácia e a Ásia Menor, ou a atual Turquia. Tá bom? Agora vamos para o verso 7. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, e qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava.
e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Agora aqui esse animal ele é caracterizado como terrível e espantoso. Veja, aqui representa o Império Romano que deu a sequência. Ali do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, foi o domínio do Império Romano. E esses dentes grandes de ferro significa crueldade e força, porque o Império Romano devorou nações e povos nas suas conquistas. Tá? O verso 24 diz assim: quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Apocalipse 17, 12 também traz a mesma informação. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Vamos entender isso aí? Veja, o que aconteceu? Esses 10 chifres aí representam 10 reinos, 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano. Tá? O Império Romano caiu no ano 476 depois de Cristo. E no ano 476 ele teve o seu fim com a invasão de 10 tribos bárbaras, que eu vou mostrar para vocês elas quais foram aqui. Veja aqui o mapa do Império Romano nos tempos de Cristo. Vejam que era um extenso território, tá? Você pode observar que na história há mais de 60 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano, tá bom? Mas a Bíblia fala de 10 por quê? Porque no ano da sua queda só existiam 10, que foi o ano 476, tá bom? E só para esclarecer vocês, o que é uma tribo bárbara? Tribo bárbara é o que hoje nós conhecemos como o movimento sem terra, tá? Eram tribos que invadiam para conquistar terra e fazer ali a sua morada, território, em moradia, e passasse a viver dali. Quais eram essas 10 tribos bárbaras? Os ângulos, que depois virou a Inglaterra, os francos, que depois virou França, visigodos, que foi o norte da Espanha, suevos, Portugal, os vândalos, que era o sul da Espanha, germanos, que era exatamente, se transformou na Alemanha, burgundos se transformou na Suíça, ostrogodos a Áustria, lombardos o norte da Itália e o érulos sul da Itália. Tá? Então o Império Romano se dividiu e 10 tribos bárbaras invadiram, por isso que tinham 10 chifres lá. Tá? Esses 10 chifres representam os 10 dedos da estátua do rei Nabucodonosor. Referindo-se a ele, Daniel 2 diz que quanto ao que viste do ferro misturado com barro e iodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Era uma profecia de que ali acabaria o regime dos impérios, e que a partir dali só haveriam nações, e não mais aqueles impérios enormes. Veja que a história confirma a profecia, porque Napoleão Bonaparte e o Hitler tentaram trazer os impérios de volta, mas não tiveram êxito, não conseguiram. Tá? Por quê? Porque a profecia dizia que a partir de agora não haveriam mais impérios. Agora vamos para o verso 8. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, olha só, dos 10 chifres, a Bíblia diz que 3 iam cair, e ia surgir um chifre pequeno, estranho aí. Vamos estudar essa parte? Veja, na história nós aprendemos também que 3 chifres realmente caíram. 3 tribos bárbaras caíram, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Por quê? Porque eles eram de uma religião diferente dos demais. Eles eram arianos. E os arianos, por exemplo, eram rivais do catolicismo. E as demais tribos bárbaras eram católicas. Tá? Então, houve um grande movimento para derrubar esses 3 aí. Olha como que se deu o fim dos érulos. Teodorico, rei da tribo dos ostrogodos, invadiu a Itália.
em 489 e em 493 rendeu e matou Doacro, que era ariano e rei da tribo dos Hélolos. Depois os vândalos. O imperador Justiniano, que governava a metade oriental do Império Romano, desde Constantinopla, enviou a Belisário, o mais hábil de seus generais. Belisário venceu completamente os vândalos em 534. E os ostrogodos, depois de ter eliminado aos vândalos, Belisário em 535, começou em Itália na campanha contra os ostrogodos, e os ostrogodos foram retirados do Império Romano em 538 pelo exército. Então a Bíblia diz que dos 10 iam cair 3, e 3 caíram mesmo. Tá bom? Vamos continuar lendo aqui agora Daniel 7, agora dos versos 19 a 25. Então tive desejo de conhecer a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e de diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha os olhos e uma boca e falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra entre os santos, contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente dos todos os reinos, e devorará toda a terra, e os pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Calma aí, amigo. Nós vamos estudar tudo isso aqui detalhe por detalhe, tá bom? Veja, vamos começar aqui pelo verso 8. Diz a Bíblia que quando caísse 3 desses 10 chifres, surgiria um chifre pequeno. Tá? Então, a gente já conclui o seguinte, que esse chifre pequeno representa algum poder que surgiria entre eles e tomaria o lugar deles. E diz a Bíblia que ele havia olhos e bocas que falava grandes coisas desse chifre pequeno. Representa, irmãos, que esse chifre pequeno, ele, diferente dos demais, que eram pessoas, na maioria, simples, sem estudo, as demais tribos bárbaras, não, esse aí não. Ele era um chifre inteligente, arrogante, perspicaz e tinha grande previsão, tá, a respeito desse chifre pequeno. Diz a Bíblia também no verso 24 que esses 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Então aqui já está mostrando para nós o seguinte, que no momento da história esse chifre pequeno surgiu após os 10 chifres. E segundo, a Bíblia diz aqui que ele será diferente dos primeiros. Por quê? Porque os outros reinos, amigo, eles eram reinos políticos. E esse reino que estava para vir agora era um reino religioso. Por isso que a Bíblia diz que era diferente. E a história demonstra, irmãos, que o sistema papal é que representa esse chifre pequeno, tá? Que surgiu para reinar e provocou a queda desses 3 chifres aí. O sistema papal. Então veja aqui comigo, no sonho do Nabucodonosor veio Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã. Mas o que sucedeu o Império Romano foi exatamente ali a divisão por nações agora, deixou de vigorar os impérios, virou países, e quem passou a reinar ali foi o sistema religioso. Roma pagã foi substituído por Roma papal. É a ponta pequena que falava com insolência papal. E aqui nesse momento, amigo, é a entrada de falsas doutrinas. Por quê? Porque se Roma papal estava vindo de uma transição de Roma pagã, Roma papal trouxe para a igreja costumes pagãos. Costumes que não pertenciam à palavra de Deus, mas eram frutos de um entendimento pagão, não cristão.
Vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui nesse momento, a igreja passa a guardar o domingo ao invés do sábado. Por quê? Porque o pagão adorava o sol. Tá? E domingo em inglês quer dizer Sunday, quer dizer dia do sol. Então, embora a Bíblia diz que o dia de guarda é o sábado, eles passaram a guardar o domingo, tá? Para homenagear, tá? Aqui o paganismo, tá? E outras mais coisas aconteceram aqui. Por exemplo, a entrada de imagens de idolatria na igreja. Quando a Bíblia diz que no mandamento, não farás para ti imagem de escultura, aqui começou a entrar imagens dentro da igreja, a idolatria. Tá? Tudo isso foi acontecendo aqui com o surgimento da Ponta Pequena. E para confirmar isso que eu estou falando para vocês, Deus é tão maravilhoso que Ele não deixa a menor dúvida. Ele usa outros versos para confirmar aquilo que você já está entendendo. E aí no verso 25 ele traz 5 dicas para comprovar que a Ponta Pequena representa o sistema papal. Vamos ler. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha aí, 5 dicas no mesmo verso. Primeiro, diz que ele ia matar os santos, ia perseguir os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ia mudar a lei, ia mudar o tempo, ia proferir palavras contra o Altíssimo. 5 dicas no mesmo verso. E vamos ver se isso realmente se cumpre no sistema papal. Vamos ver comigo? Olha só. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que quer dizer um tempo em profecia? Daniel 11:3 traz a chave bíblica. Tempos, isto é, de anos. Um tempo quer dizer um ano em profecia. Se um tempo quer dizer um ano, quer dizer 12 meses. 2 tempos quer dizer 24 meses. Metade de um tempo quer dizer 6 meses. 12 mais 24 mais 6, 42 meses. Se você multiplicar 42 meses por 30 dias que tinha cada mês naquele calendário que existia naquela época, no calendário da época só existia 30 dias cada mês. Vamos chegar a 1.260 dias. Quanto que equivale um dia em profecia? Ezequiel 4, verso 6. Cada dia por um ano. 1.260 dias quer dizer 1.260 anos em profecia. Diz que então a Ponta Pequena perseguiria a igreja por 1.260 anos. E foi exatamente isso que aconteceu. No ano 538 ao ano 1798, o sistema papal perseguiu e matou cerca de 50 milhões de cristãos. Por que 538? Porque foi o ano que entrou em vigor o edito de Justiniano, que permitia condenar até com a pena de morte os que não respeitassem os ensinos do bispo de Roma. E a religião cristã se tornou a religião oficial do império. E muitas doutrinas pagãs entraram na igreja nesta época aí. Tá bom? Por isso que é 538. E por que 1798 marca o fim? Porque em 1798, o general Berthier, sob o comando do governo militar francês, prendeu e exilou o Papa Pio VI. Tá? E aí o Papa foi preso e morto por ordem de Napoleão Bonaparte. A intenção era destruir não apenas o Papa, mas a Igreja Católica Romana. Tá bom? E aí dos anos 1798 ao ano 1929, ficamos sem poder papal. Tá? Veja, o que aconteceu com a igreja nesta época aí? A Bíblia diz em Apocalipse 12, 14, que foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voassem para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Serpente quer dizer o diabo. Tá? E mulher aqui quer dizer igreja. Mulher em profecia quer dizer igreja. Efésios 5, 23. Diz que foi dado à igreja 2 asas da grande águia para que fugisse para o deserto.
fugisse da perseguição. E aí, amigo, você pode observar aqui no mapa mundi que a grande perseguição se deu ali por volta ali da Europa, que hoje nós conhecemos pela Europa, certo? Tá? E o que aconteceu? Os cristãos que moravam ali e que estavam sendo mortos pelo sistema papal, muitos deles pegaram a embarcação e fugiram para um local deserto, diz a Bíblia. E você pode observar que o local mais deserto que havia nesta época aí era exatamente o que nós conhecemos na geografia como o Novo Mundo, que é exatamente o continente americano. Se você pegar a história dos países do continente americano, você vai ver que são imigrantes, refugiados da grande perseguição da Idade Média, exatamente ali, né, pelo sistema papal, ali por volta da Europa. Por isso, duas asas da grande águia, né, para que fugissem para o deserto e foram se refugiar na América ali. Cerca de 50 milhões de pessoas foram mortas durante esses séculos aí, tá? Uma época triste da Igreja Romana. Veja, há mais uma dica para mostrar que é isso mesmo. No Daniel 7:25, lembra que eu disse para vocês que tinham 5 dicas? Essa foi uma das primeiras, né? Mas lá diz também que mudaria a lei. A ponta pequena mudaria os tempos e a lei. E que lei é essa? Provérbios 7:2 responde: observa os meus mandamentos e vive e guarda a minha lei. Os 10 mandamentos de Êxodo 20 é a lei de Deus. A ponta pequena mudou a lei de Deus, sim ou não? Vamos comparar comigo aqui na tela. O que diz os 10 mandamentos na Igreja Católica e o que diz aqui na Bíblia, né? Na Bíblia cristã. Olha só. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento de Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Segundo mandamento aqui de Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento do catecismo ali, né? Guardar domingos e festa. O terceiro mandamento aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento lá na católica, honrar pai e mãe. Quarto mandamento aqui, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto lá, não matar. Quinto aqui, honra teu pai e tua mãe. Sexto lá, não pecar contra a castidade. Sexto aqui, não matarás. Sétimo lá, não roubar. Sétimo aqui, não adulterarás. 8, não levantar falso testemunho lá. Aqui, não furtarás. 9, não desejar mulher do próximo. 9 aqui, não dirás falso testemunho. 10, não cobiçar coisas alheias. E o 10 aqui, não cobiçarás. Eu pergunto para vocês, mudou ou não mudou a lei? Mudou e mudou muito, né? Mas as duas principais mudanças são o seguinte, é que na lei de Deus diz sábado, mas na igreja romana diz domingo, para o dia de guarda. E você pode observar que o mandamento que falava das imagens de escultura, deram uma sumida nele, sumiram com ele na igreja, na Bíblia Católica. E como sumiram, se eram 10, ficaram 9. E aí o que eles fizeram para continuar 10? Pegaram o 10º mandamento daqui e dividiram em 2. Não cobiçarás, virou não desejar a mulher do próximo e não cobiçar coisas alheias. Dividiram em 2. Olha só, a Bíblia diz que a ponta pequena ia mudar a lei e mudou mesmo. Também diz, irmãos, que eles iam mudar os tempos e a lei. O que quer mudar o tempo? Veja, nos tempos bíblicos, a mudança do dia se dava ao entardecer, ao impor do sol. Tanto é que em Levíticos 23:32 diz assim, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. E na criação, foi tarde e manhã o primeiro dia, foi tarde e manhã o segundo dia. Por quê? Porque o dia começava no entardecer, porque não havia relógio na época. Então, o que mudava o dia? Mudava com o pôr do sol. E diz a Bíblia que a ponta pequena ia mudar o tempo. E o que aconteceu? O que acontece agora nas viradas de ano, né? Quando que vira o dia? À meia-noite. O que é isso? Mudança da Igreja Católica. Olha, a própria enciclopédia católica assume essa mudança. Ela,
A igreja romana mudou a ordem do dia, que era de uma tarde a outra tarde, para meia-noite a meia-noite. O método de contar o domingo de pôr do sol a pôr do sol continua a ser observado em algumas partes até o século VII, mas, em geral, a contagem de meia-noite a meia-noite tem sido adotada desde a Idade Média. Olha só, a própria Enciclopédia Católica afirma que eles mudaram o tempo. E não mudaram só esse tempo que eu estou se referindo, mudaram também o calendário, que nem, por exemplo, o mês de setembro. Olha, a palavra setembro, lembra que número para vocês? Setembro, 7. Mas no nosso calendário, que número que é? 9. Outubro, que número que você lembra? 8. Mas no nosso calendário, outubro é o mês 10. Novembro, lembra que número? 9. Mas no nosso calendário é 11. Dezembro, lembra que número para vocês? 10. Mas no nosso calendário, dezembro é 12. Tudo isso foi feito pela Igreja Romana aqui, pela ponta pequena. A Bíblia diz também que essa ponta pequena tem boca blasfemadora. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Verso 8. Tinha uma boca que falava grandes coisas. Apocalipse 13, verso 6. Abriu boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Veja, uma boca blasfemadora, uma boca que tem mania de grandeza. Isso aconteceu na Igreja Romana, sim ou não? Olha o que diz os documentos da Igreja Romana. Direito canônico. O Papa Romano não ocupa o lugar de um mero homem, senão do verdadeiro Deus neste mundo. Olha só, isso aí está nos documentos do Vaticano. Mais um aqui, olha. O Papa é como se fosse Deus na terra. O único soberano dos fiéis de Cristo, principal rei dos reis, que tem a plenitude do poder, a quem Deus onipotente tem confiado não só a direção dos terreais, senão também do reino celestial. Olha só, a Bíblia diz que ele teria uma boca blasfemadora. E tem mesmo, se coloca no lugar de Deus. Declaramos, dizemos e resolvemos. Estar sujeito ao pontífice romano é necessário a toda a criatura para ser salva. Olha, mais um documento aqui. Não há diferença entre Papa e Jesus Cristo. Isso está nos documentos do Vaticano. O Papa não apenas é representante de Jesus, mas também é Jesus oculto sob o véu da carne. Mas olha o que disse o Papa Pio IX. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está relatado nos documentos do Vaticano. O Papa Leão XIII, o que ele disse? Ocupamos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Veja, querido, não tem dúvida. Não tem dúvida. Olha, a ponta pequena, a Bíblia diz que deveria abater 3 reinos na sua ascensão. Abateu, aconteceu. Disse que era um reino diferente. E era um reino religioso realmente diferente. Diz que ia magoar os santos, e magoou. Diz que ia perseguir a igreja, e perseguiu mesmo por 1260 anos. Diz a Bíblia que muitos iam fugir para um lugar deserto, e foi isso que aconteceu com o continente americano, foram para lá. Diz que ia mudar a lei, diz que ia mudar os tempos, e diz que ia proferir blasfêmias. Não tem dúvida, amigo. O estudo aqui está falando do sistema papal. E aí, para encerrar, os versos 9 a 10 do capítulo 7 diz assim, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Esse ancião de dias que está se falando é Deus o Pai. E esses milhares que está se referindo aí são os anjos. E ainda continuando, eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, o seu reino e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, e todavia foi-lhe concedido prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Veja que essas 3 primeiras feras que foram vistas na visão, eles perdem o poder do governar, mas, não obstante, recebem a permissão de continuar existindo até a vinda do tempo em que Deus determinou.
Então, o que aconteceu? Muitos reinos foram conquistados, mas seus antigos habitantes continuaram lá. Por isso que foi lhe dado prolongação de vida, diz a Bíblia aqui. Diz que o animal foi morto, mas foi dado prolongação de vida. Os habitantes continuaram lá. Verso 13 a 14. E eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. Dirigiu-se a um ancião de dias, e foi-lhe apresentado diante dele, foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Olha só, aqui está falando, irmãos, de um reino que virá após esse chifre pequeno. É o reino eterno de Jesus Cristo. Aqui está dizendo, irmãos, que está anunciando a volta de Jesus. Olha só, em Daniel 2, lembra que naquela estátua veio uma pedra sem o auxílio de mãos e esmiuçou a estátua por completo. E essa pedra representava a volta de Jesus. Lá diz assim, Daniel 2, 44, 45. Nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, e o grande Deus faz saber ao rei o qual há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém, querido? Amém. Veja, lembra que eu disse para vocês que Daniel 7 tinha a mesma interpretação de Daniel 2, que falava das sequências do reino. Então, isso é exatamente dessa forma. E Daniel 7 termina da mesma forma que Daniel 2, anunciando a vinda do Messias. Um reino que jamais será substituído. O próximo reino que anuncia Daniel 2 e Daniel 7 é a volta de Jesus e que está muito próxima. E eu apelo a você que está assistindo neste momento, que entregue seu coração a Jesus, que acerte a sua vida com Ele, porque logo em breve você verá nas nuvens do céu o último reino, o último e eterno reino de Jesus Cristo. Tá bom? Então, esta é a forma mais linda de terminar um estudo, com a volta de Jesus nos levando para um lugar melhor, sem dor, sem morte, sem tristeza, sem choro. É assim que Jesus descreve a nova terra que Ele quer levar você. Tá bom? Então, se prepare, procure mais conhecimento da Bíblia, procure uma igreja, tá? E acompanhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo e venha conosco se preparar para a volta de Jesus. Amém, amém e amém.